Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é meu canal Império Literário e hoje eu tô aqui pra falar sobre meus lidos do mês de julho. Bora lá? Gente, eu sei que eu tô sumido aqui nesses últimos dias, mas realmente o último mês foi bem corrido, foi bem apertado, não consegui parar pra gravar em momento nenhum, assim. Eu tive que acabar priorizando outras coisas também, então infelizmente eu não consegui atualizar. Mas estou aqui de volta, vou tentar manter um ritmo de postagem de novo, tá? Então não desistam de mim, continuem aqui, tá? Então desculpa pelo tempo que a gente ficou sem gravar, mas a gente tá voltando. Tô voltando e é isso aí. Enfim, eu tô aqui pra falar sobre meus livros do mês de julho, naquele ranking que eu sempre faço pra vocês, como vocês estão acostumados. Não vou me alongar muito, vou tentar não me alongar muito falando sobre cada livro, para o vídeo não ficar gigantesco, tá? Antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu crio por aqui, já se inscrever no canal para receber novos vídeos e a divulgação, e também ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Todos os livros que eu vou citar nesse vídeo aqui também, vou deixar o link de compras no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito sem pagar nada mais por isso. E também vou deixar o link de compra geral na Amazon, que vocês podem comprar qualquer outro livro ou qualquer outra coisa, que vocês vão estar me ajudando muito também, sem tirar nada mais do seu bolso, ok? Agora, sem mais delongas, vamos lá falar sobre os livros que eu li durante o mês de julho. Nesse mês eu li 6 livros, tá? Então vamos começar aí em 6º lugar. E o livro que eu menos gostei desse mês, foi um livro realmente que eu não gostei esse mês, na verdade, foi O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Esse livro, gente, foi uma escolha do Clube do Livro do mês. O tema era suspense, se não me engano, agora eu não lembro mais. Mas é um livro que eu não gostei de quase nada dele, sabe? Ele é uma pegada de suspense meio It a Coisa. Basicamente vai contar a história de um grupo de crianças que durante a infância deles eles utilizavam giz para desenhar nas portas um do outro. Então eles desenhavam homens de giz e cada símbolo significava, né, uma coisa diferente. E nesse ano em que todo mundo era criança ali, acontece um assassinato e ninguém sabe exatamente, ninguém nunca resolveu esse assassinato necessariamente. E aí a história vai passar depois anos, né, na frente, quando esse grupo de crianças já está agora adulto, e cada um seguiu seu rumo, cada um seguiu uma vida diferente, e eles vão acabar se vendo no meio dessa história do passado de novo, sabe? É uma pegada bem It a Coisa mesmo, tirando um pouco da parte sobrenatural, é um pouco mais de suspense mesmo, não tem mais aquela parte do terror que o Stephen King traz em It a Coisa. Mas assim, tem muita semelhança, é um grupo de crianças, tem uma menina ruiva com problema com o pai, tem história de ficar indo por um presente pro passado. Então assim, tem muita semelhança, sabe, que eu vi com It a Coisa de uma forma um pouco superficial demais. Não gostei muito da resolução da história, não vi muito sentido na questão do giz lá, eu realmente não vi quase sentido nenhum naquilo. Os personagens também não me cativaram nem um pouco, o livro é muito curto, tem 200 e poucas páginas, não deu pra se apegar a ninguém. Então foi um livro que eu acabei dando 2,5 estrelas, eu acho, e acabou ficando aqui em último lugar desse mês de julho. Em 5º lugar do mês, agora a partir de agora, todos os livros que eu li foram livros que eu gostei, tá? Em 5º lugar está A Liga da Lei, o primeiro livro da segunda era de Mistborn, do Brandon Sanderson. Sim, é um livro do Brandon Sanderson que está numa posição um pouco mais baixa nessa lista, sim. Mas eu já estava esperando que isso fosse acontecer. Todo mundo que lê Brandon Sanderson, que lê Mistborn, sabe que a segunda era é muito diferente da primeira. Então eu não fui ler a segunda era com expectativa de ser grandiosa como a primeira era é. Porque a primeira era de Mistborn, pra quem não sabe, é uma fantasia épica. A segunda era é uma fantasia um pouco mais voltada pro lado suspense, um pouco de steampunk. E é legal também, só que os livros são bem mais curtos. Então, enquanto a primeira era tinha um livro de 500, 600 páginas, a segunda era tem livro de 300 e poucas. Então são livros mais curtos. Essa série vai contar a história do Wax, né, que ele é meio que um lorde aí de uma família. Ele, na verdade, vivia como um agente da lei, né, de um local, e ele vai voltar para a cidade, né, que a família dele governava, basicamente, e ele vai assumir o papel aí do governo da família dele agora que o tio dele morreu. Então ele volta para essa cidade e a gente vai começar a entender algumas coisas, como está esse mundo agora. Para quem leu a primeira era de Mistborn, sabe que o mundo ele era completamente devastado, e no final da primeira era isso dá um twist, muda um pouco as coisas. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas agora na segunda era o mais interessante de ler esse livro foi ver como o mundo está agora. Foi ver as referências na primeira era. Essa história se passa anos, né, acho que séculos depois do final da primeira era, então é muito interessante a gente ver
as referências, a gente vê como as pessoas da época agora veem tudo que aconteceu naquela época, então eles meio que tratam os personagens que a gente conheceu lá na Primeira Era como divindades, então a gente tem religiões em volta do que aconteceu na Primeira Era, a gente tem um sistema de magia que, apesar de ser o mesmo, ele tá mudado, então também foi muito interessante, muito inteligente do Brandon Sanderson trazer essa mudança, explorar mais o mesmo sistema de magia, só que de uma forma diferente, então eu gostei muito disso. Gostei muito dos personagens, o Axe é muito legal, mas eu gostei muito, muito mesmo do Wayne. Eu acho que é o melhor personagem desse livro e dessa série. Estou muito ansioso para dar continuidade. O único motivo de eu não ter dado uma nota mais alta para esse livro foi o enredo dele em si, sabe? O enredo do livro, acho que ele é um pouco mais fraco do que os outros livros do Brandon Sanderson. É basicamente uma investigação policial, tem alguns vagões de trem com algumas mercadorias que está desaparecendo e eles vão tentar desvendar esse mistério. E não que não seja legal, é legal, as cenas de ação são bem escritas, mas não tem aquele quê dos outros livros de fantasia que o Brandon Sanderson escreve, sabe? Então eu acabei dando 3 estrelas e meia, mas foi um livro que eu gostei muito e que eu estou ansioso para ler as continuações. Em quarto lugar do mês está Outsider, do Stephen King. Esse era um livro que estava também na minha lista de livros 25 antes dos 25. Eu já estava prometendo ler esse livro para uma amiga já tinha muito tempo e eu enrolava e nunca lia. Eu gostei muito desse livro, mas eu tive um problema com o final dele. Eu acho que o livro ele segue um ritmo muito bom. Ele basicamente vai contar a história de um assassinato, uma criança foi assassinada e aí existem várias testemunhas, né, desse assassinato, assim, na verdade, várias testemunhas que dizem ver o suposto assassino dessa criança, né, naquele dia. Então ele era um cara super conhecido na cidade, todo mundo viu, né, ele passar sujo de sangue, ele no local do crime, ele tentando acobertar pistas e coisas assim. Então tem várias testemunhas oculares desse cara. E aí no início da história o policial, que é um dos protagonistas, ele vai lá prender esse cara porque todo mundo já tinha muitas testemunhas dizendo que esse cara realmente era o assassino. E aí esse cara não entende nada, ele se diz inocente, na verdade, na história, né? E a história vai começar a desenrolar a partir do momento em que fica aquela semente da dúvida de ele realmente é inocente, ele não é, mas a gente tem provas contra ele, mas ao mesmo tempo, aparentemente, ele é inocente, ele tinha testemunhas dizendo que ele realmente estava no local do crime, mas ao mesmo tempo ele também tinha testemunhas dizendo que ele estava em outra cidade na hora que o crime aconteceu. Então fica aquele questionamento de porquê, como é que ele consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque as pessoas viram ele no local do crime, mas as pessoas também viram ele no local do evento, tem imagens, gravações de vídeo dele no local do evento. Então a história começa a ser muito, muito intrigante, eu fiquei muito interessado no plot. Eu acho que eu preferia que a história tivesse seguido de um rumo não sobrenatural, mas acabou sendo sobrenatural, mas tudo bem, é Stephen King, então esse não é o problema da história pra mim. Pra mim o grande problema foi a resolução da história. Eu acho que o que estava causando, né, a parte sobrenatural que estava causando todo o problema, cria uma aura muito perigosa durante o livro. Sobre isso é perigoso, a gente não pode fazer isso aqui vai dar ruim, e isso aqui vai matar muita gente. E no final das contas resolve assim, você pisca o olho e acabou, sabe? Então acho que o final foi bem anticlimático. Eu dei 4 estrelas pro livro porque realmente a primeira metade, na verdade o livro inteiro quase é muito bom. Só que o final, a resolução da coisa que estava causando o problema foi assim, você piscou o olho e acabou, sabe? Então, eu realmente não gostei dessa resolução, mas de resto o livro valeu super a pena. Não é o meu favorito do King, mas eu gostei muito da história. Em terceiro lugar do mês está Escola do Bem e do Mal, de Soman Shainani. Esse aqui foi um livro que ele começou um pouco difícil pra mim, mas que no final ele engatou bastante. Não no final necessariamente. Ele é um livro que ele é um infanto juvenil, tá gente? Eu li esse livro justamente porque vai sair uma adaptação da Netflix, né, em filme, então eu decidi ler antes de sair o filme pra poder assistir. Esse livro vai contar a história de 2 garotas, a Agatha e a Sophie. A Sophie, né? A Agatha e a Sophie. E elas são de um vilarejo em que as pessoas lá acreditam que a cada 4 anos alguma criatura chega lá para roubar 2 crianças, né? Que são uma criança que é muito bondosa e uma das crianças que seja a mais maldosa, uma criança que realmente é a mais desobediente, coisas assim. E essa criatura leva essas 2 crianças para um local que se chama Escola do Bem e Escola do Mal, onde a pessoa bondosa, a criança bondosa, vai estudar na Escola do Bem para se tornar um herói de contos de fadas, e a criança que era desobediente vai estudar na Escola do Mal para se tornar um dos vilões dos contos de fadas. Então a gente tem a Sophie, que ela faz de tudo para ser a mais bondosa, porque ela quer estudar na Escola do Bem.
E ela faz amizade com a Agatha, que é a menina mais estranha, assim, que vive no cemitério, que ninguém gosta muito. E ela acha que ela fazer amizade com a Agatha vai ser uma boa ação pra ela, sabe? Então, ela acha que a Agatha vai ser escolhida para a escola do mal e que ela vai ser escolhida para a escola do bem. O que acontece é que elas são, de fato, sequestradas no final nesse vilarejo, e elas vão ser levadas para essa escola. Só que, diferente do que elas pensam, a Sofia acaba indo para a escola do mal e a Agatha acaba indo para a escola do bem. E aí a história vai começar a se desenrolar a partir daí, tá? Onde elas precisam estudar nessas escolas para se formar, uma como a princesa e a heroína, e a outra como vilã desse conto de fadas. É uma história, como eu disse, infanto-juvenil, e que começou de um jeito bem bobo, sabe? Então, o início do livro é bem bobinho, assim, então tava meio arrastando um pouco para ler. Mas depois, antes do meio já pro final, a história começa a ficar realmente interessante. Eu gostei muito da construção das duas personagens, gostei muito da subversão que o autor fez da ideia de o que é um herói e do que é um vilão, sobre por que a Sophie, que se achava tão bondosa, ela foi para a escola do mal no final das contas, né? E a maneira como ele construiu a personalidade dessas duas personagens, da maneira como ele construiu a ideia de o que é um herói e de o que é um vilão, e de como isso estava tão errado nos contos de fadas, né? E de por que o príncipe é aquele que precisa salvar a princesa sempre. Por que as princesas precisam ser as mais bonitas, né? Por que a beleza é o que importa no conto de fadas e que as vilãs têm que ser as bruxas feias, velhas, enquanto as princesas e as heroínas têm que ser aquelas pessoas que são bonitas, que são padrão. Então ele faz alguns questionamentos interessantes relacionados ao que é ser herói e o que é ser vilão. E eu acabei curtindo muito o final dessa história também. Eu vou dar continuidade para essa série em breve, né? Eu tô com os 4 primeiros livros aqui, já li o primeiro, falta ler 3 aqui dos que eu tenho. E eu gostei muito das duas personagens, gostei muito da premissa da história e acabou sendo uma surpresa bem positiva para esse mês. Em segundo lugar está Tambores de Outono, que é o 4º livro da série Outlander. Não vou me prolongar muito porque é o 4º livro de uma série, então né, não posso falar muito sobre sem dar spoiler. É um livro que eu gostei muito, é um livro que é adaptado na 4ª temporada da série, que é uma temporada que eu também já gostava muito. Já conheci a história, então não tenho muito o que falar, né? Eu não tive muitas surpresas durante a história. Eu só simplesmente li, sabia que era ser bom, foi bom e tá aqui em segundo lugar. Então, eu gosto muito dessa série e eu continuo recomendando pra vocês. E em primeiro lugar do mês, que foi um livro que eu tô enrolando alguns meses pra ler, porque eu comprei ele em março e eu não tinha lido ainda, é The Gilded Wolves, da Roshan Chokshi. Eu nunca sei falar o nome dessa autora. Mas enfim, esse livro aqui, gente, ele foi uma surpresa assim muito positiva. Eu imaginei que eu ia gostar dele, porque sempre me falaram que ele tinha uma pegada meio parecida com Six of Crows, mas assim, eu amei essa história. Esse mundo aqui, ele tem 4 famílias, 4 casas meio que governam, né, o mundo, que sabem alguns segredos aqui desse mundo. Aqui a gente vai ter uma mitologia em volta da Torre de Babel, né, que foi aquela torre lá bíblica que foi construída com a intenção de alcançar o céu. E aí dizem que Deus destruiu essa torre, porque nada podia alcançar o céu. Só que alguns fragmentos dessa torre, eles ficaram aqui na Terra e eles têm magia. E o segredo para encontrar esses fragmentos está com essas 4 casas que governam. Então a gente tem, dessas 4 casas, agora hoje em dia só 2 restam, né? Então tem 2 casas que governam. Uma das casas caiu, né? E ninguém não fala de início qual o motivo que essa casa caiu. E a outra casa, ela foi extinta, né? Então não sobrou nenhum herdeiro, teoricamente, dessa casa. O que acontece é que a gente tem um protagonista aqui que é o Severin. E o Severin, ele é o herdeiro dessa casa, que todo mundo diz que não tem herdeiro, né? Então ele participou de um ritual, né, para ser reconhecido como líder da casa, e acabou que fizeram alguma maquinação lá e ele acabou não passando nesse ritual, e eles deram a casa dele como extinta. Então agora ele acabou construindo meio que um negócio ali, um hotel, e o objetivo dele é recuperar essa casa que ele perdeu. Então ele tem um grupo de amigos, né, um grupo de parceiros ali, que cada um tem uma habilidade diferente, e eles fazem vários roubos e várias missões, né, para conseguir, no futuro, né, o objetivo final dele é conquistar de volta o título dele. E a gente vai ter aqui então no início uma missão onde eles vão roubar um artefato que está em leilão de uma dessas casas, porque esse artefato aparentemente tem a chave, né, para ele conseguir de volta o local dele nessa família. Esse objeto que ele roubou, ele pode utilizar esse objeto meio que como uma moeda de troca para conseguir de volta o título dele. Só que o que acontece é que quando eles vão roubar esse objeto, eles acabam descobrindo que esse objeto tem algo muito mais importante do que o que eles achavam, relacionado a um dos fragmentos da Torre de Babel. Não vou falar mais do que isso, acho que eu acabei já falando muita coisa.
Mas é um livro que é muito interessante, é um livro que tem, além da premissa interessante, tem uma construção de personagens que é incrível. Eu consigo ver porque as pessoas compararam um pouco com Six of Crows, apesar da história ser muito diferente, tá? Mas realmente é um grupo de personagens que cada um tem uma habilidade, que vai estar envolvido, né, num assalto, e que realmente é uma pegada muito legal, eu gosto muito. Eu amei cada um desses personagens. A gente tem o Severin, a gente tem o Henrique, que é um personagem muito bom. A gente tem a Sofia, que é uma personagem incrível também. A gente tem a Layla. São todos personagens muito bons. Eu estou muito ansioso para ler a continuação desse livro. Que se você ler em inglês, eu recomendo muito. Porque infelizmente ele não tem tradução para o Brasil ainda. Mas foi um livro que me surpreendeu bastante e que eu adorei. E que por isso está aqui como o melhor que eu li durante o mês de julho. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu li durante o mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like se vocês gostaram. Deixem nos comentários as suas opiniões sobre esses livros, se vocês já leram, se vocês não leram, têm vontade de ler qualquer um deles, vou adorar conversar com vocês sobre isso. Já se inscreva no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação, e ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me siga no Instagram, que é JunioAndrade48, seja meus amigos no Scooby, que eu vou deixar aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!